Eu queria detalhar um pouco mais sobre a posição do Brasil, que eu acho muito importante nesse momento. Durante o final de semana, o Jamil estava falando agora sobre a declaração do Celso Amorim. O Brasil condenou e com veemência os ataques militares de Israel e também dos Estados Unidos ao Irã. O Ministério das Relações Exteriores classificou o bombardeio como uma violação da soberania iraniana e do direito internacional. Segundo o Itamaraty, ações armadas contra instalações nucleares representam uma grave ameaça à vida e à saúde de populações civis. Nesse comunicado, o governo brasileiro se diz preocupado com a escalada militar no Oriente Médio e defende uma solução diplomática para que o ciclo de violência seja interrompido e sejam abertas oportunidades para negociações de paz. A gente sabe, por exemplo, o próprio presidente Lula, quando foi para o encontro do G7 na semana passada, chegou lá fazendo um discurso para todos os líderes, falando que ele é um homem de paz, que ele não é um homem de guerra e condenando esses ataques. Não saiu em defesa do Irã, isso é muito importante dizer, porque as pessoas também usam isso politicamente, mas condenando a forma como esses ataques estão sendo feitos. O embaixador Celso Amorim, que é um assessor internacional da Presidência da República, né? É o cargo que ele ocupa ali, ele ajuda o presidente nesses entendimentos, nesses acordos internacionais e até mesmo nesse contato. Ele declarou que ele nunca viu um momento tão tenso como esse que o mundo está vivendo. Foi essa declaração que ele deu ao Jamil Chad e que também foi notícia durante esse final de semana na nossa página do UOL. Celso Amorim insistiu que falava em nome pessoal, né, da experiência dele. Ele tem 83 anos de vida, muitos e muitos anos nessas negociações internacionais. Ele disse, eu não estou dando uma declaração em nome do governo, mas estamos vivendo um momento de grande perigo. É um impacto muito grande, um momento de grande perigo. Eu não estou falando em nome do governo. Ele falou assim, olha, eu temo uma guerra mundial. Foi o que disse Celso Amorim a Jamil Chad nesse final de semana. E é o que as pessoas estão falando e estão com muito medo em relação ao que pode vir a acontecer nos próximos dias diante desse posicionamento. Vamos lá, a gente está falando sobre o posicionamento do Brasil, que condenou os ataques dos Estados Unidos e também de Israel ao Irã. Vamos entender, Josias, como é que você tem visto a postura do governo brasileiro, a postura do presidente Lula em relação a isso? Porque, claro, essa guerra traz também para a situação interna do Brasil e política do Brasil. Nesse final de semana, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, estava abraçado numa bandeira de Israel, declarando o apoio a Israel. A gente vê também políticos se posicionando favoráveis a Israel, né? O governo brasileiro condenando os ataques de Israel e dos Estados Unidos ao Irã. Como é que você vê o posicionamento do Brasil nessa guerra? Quer me parecer, Fabiola, que posições unilaterais de determinados países como o Brasil, que têm uma relevância secundária nesse contexto de conflitos, significam pouco. O Brasil teria que participar, a meu juízo, a posição anti-guerra parece a mais politicamente acertada. Agora, notas do Itamaraty, manifestações individuais do Celso Amorim, sobretudo quando ele diz, não estou falando em nome do governo, estou falando em meu nome pessoal. É muito bom saber o que pensa o Celso Amorim, porque já foi chanceler, tem experiência, é um homem vivido, experimentado nesse mundo da diplomacia. Então, ele sabe o que está dizendo, sabe dos riscos que um conflito regional, sobretudo quando ele se manifesta em diferentes regiões. Temos conflito hoje na Europa, conflito no Oriente Médio. Evidentemente, isso pode resultar numa ampliação que não será conveniente para o mundo. Agora, posições individuais, me parece que são irrelevantes. O que o Brasil poderia fazer, agora mesmo está se preparando para sediar um encontro do BRICS, né? Um grupo que adquiriu mais relevância do que já tinha, é um grupo que é integrado, além do Brasil, estão lá a Índia, estão lá Rússia, China, países que têm relevância quando se manifestam em conjunto. Rússia e China têm um peso específico, o que dizem
é mais levado em conta do que o Brasil declara. E, de resto, o Lula andou se posicionando, ele que se apresentava no início desse terceiro mandato como um personagem capaz de atuar como mediador em conflitos, se ofereceu como mediador para chegar a um entendimento ali em relação à guerra provocada pela Rússia na Ucrânia, mas depois igualou as situações do invadido e do invasor, perdeu credibilidade como negociador, também se posicionou, adotou uma posição muito anti-Israel, se descredenciou também como um eventual negociador para o conflito que se iniciou ali na faixa de Gaza e agora está se ampliando perigosamente na região do Oriente Médio. Então, a posição individual do Brasil, do Lula, do Celso Amorim, tem pouca relevância. Agora, o Brasil poderia atuar no âmbito multilateral, um multilateralismo que está sendo bombardeado pelo Putin, pelo Donald Trump nos Estados Unidos, e o Lula, que defende tanto o multilateralismo, poderia atuar no âmbito do BRICS, por exemplo, que está agora, o grupo está sendo presidido neste ano pelo Brasil. O Brasil poderia buscar uma posição conjunta, por exemplo, do BRICS, e falando em conjunto, aí o Brasil poderia ter um pouco mais de relevância. Agora, falando assim, se expressando por meio de notas do Itamaraty, que horas são confundidas até como manifestações que tomam o partido de um ou de outro lado nos conflitos, acho que o Brasil perdeu relevância, Fabíola, como teve até um papel muito importante na ONU, quando estava lá também presidindo momentaneamente o Conselho de Segurança e fez uma resolução muito adequada em relação ao conflito da faixa de Gaza, propondo lá um cessar-fogo, e foi bombardeado no Conselho de Segurança. Essa resolução foi bombardeada pelas grandes potências, sobretudo Rússia e China, que impediram a aprovação. Próprios Estados Unidos se confrontaram com essa resolução do Brasil. Então, afora essas posições individuais, em âmbito multilateral, nos organismos multilaterais, parece que a posição individual do Brasil, as manifestações do Itamaraty ou das autoridades brasileiras, elas se tornaram, Fabíola, irrelevantes. Aliás, eu estava até vendo aqui a última postagem do próprio presidente Lula em relação a isso, porque as pessoas ficam, né, na expectativa do posicionamento do presidente Lula, porque isso também tem um impacto interno na política brasileira, né? E o posicionamento do presidente Lula foi exatamente essa nota que a gente está falando aqui do Itamaraty. Então, não é uma declaração do presidente Lula diretamente, mas quando ele coloca nas redes sociais, é o posicionamento dele para o mundo de maneira clara ao mundo, o que o Brasil, na verdade, o que o governo do Brasil pensa a respeito dessa escalada, né? E o Lula escreve aqui, através dessa nota, mas ele não conta a nota, mostra ele falando, né? O governo brasileiro expressa grave preocupação com a escalada militar no Oriente Médio e condena com veemência ataques militares de Israel, mais recentemente dos Estados Unidos, contra instalações nucleares. Qualquer ataque armado a instalações nucleares representa flagrante transgressão da Carta das Nações Unidas e das normas da Agência Internacional de Energia Atômica. Né? E falando sobre o risco a populações civis, ao risco de contaminação radioativa, a desastres ambientais de larga escala, e diz o governo brasileiro reitera a sua posição histórica em favor do uso exclusivo da energia nuclear para fins pacíficos e rejeita com firmeza qualquer forma de proliferação nuclear, especialmente em regiões marcadas pela instabilidade geopolítica como o Oriente Médio, dando uma mensagem também à situação do Irã, né? E aqui o Brasil ressalta a urgente necessidade de solução diplomática que interrompa esse ciclo de violência e abra uma oportunidade para negociações de paz. As consequências negativas da atual escalada militar podem gerar danos irreversíveis para a paz e a estabilidade na região e no mundo e para o regime de não proliferação e desarmamento nuclear. A posição do Brasil está correta? É por aí, Bia? Fabíola, a posição do Brasil ela é em linha com a posição do Itamaraty histórica, como pondera aí o presidente Lula, com relação a ataques de outros países, ataques unilaterais, né, de um país a um outro país. Então, o posicionamento
ele vem muito em linha com o posicionamento da semana passada com relação a Israel, que é condenar, falar que é uma violação da soberania, uma violação da Carta da ONU, e adicionar essa preocupação com relação ao ataque sobre instalações nucleares e o que isso pode representar, inclusive, para civis e para a população como um todo. Então, é esperado, né, um posicionamento que repete, de certa maneira, o que já se viu com a nota com relação aos ataques de Israel ao Irã. Segundo eu apurei aí no final de semana, o ataque dos Estados Unidos também ao Irã, o governo brasileiro já vinha trabalhando com essa perspectiva, não surpreendeu ninguém, eles já vinham conversando os diplomatas sobre isso e sobre essa possibilidade com o presidente Lula lá no G7. Afinal, o Trump deixou o G7 às pressas justamente para desenhar essa resposta, né, e essa entrada dos Estados Unidos diretamente no conflito. Então, o governo brasileiro já vinha trabalhando com esse cenário, de que possivelmente os Estados Unidos entrariam diretamente no conflito, e aí qual que vai ser a posição? E segundo os diplomatas, bom, não tem outra posição a não ser manter o nosso posicionamento com relação a ataques e falar que é uma violação da soberania e da Carta das Nações Unidas e do direito internacional. Agora, o que o governo brasileiro vem pensando também aí, né, no bastidor, não se vê dentro do governo brasileiro uma possibilidade disso não escalar. O Josias mencionou os BRICS, e eu volto a falar também da cúpula dos BRICS, que vai acontecer 6 e 7 de julho no Rio de Janeiro, aqui no Brasil, portanto. O governo está bastante empenhado em conseguir tirar deste encontro um comunicado que passe legitimidade para o mundo e que defenda a paz. O que os diplomatas dizem se fosse hoje, esse comunicado ele seria possivelmente na linha de condenar os ataques, mas urgir aí dizer que é imediata e urgente a solução pacífica e negociada. Mas eles também falam, mas são 15 dias, daqui até lá, muita coisa pode acontecer, porque está se vivendo uma guerra. Então, assim, qual vai ser a resposta do Irã? Qual vai ser o contra-ataque dos Estados Unidos? Como a Rússia vai conseguir desempenhar um possível papel de mediação? Vai desempenhar esse papel? Mas, de novo, o governo brasileiro tem consciência de que esse fórum, que é o Fórum dos BRICS, é um lugar adequado para manifestar com legitimidade um posicionamento que aí seja ouvido pelos demais países do mundo, justamente pelo BRICS reunir Rússia, China, mas também o Irã e aliados americanos no Oriente Médio.